Olá, Tiago. Olá para você que acompanha o ESB Notícias, primeira edição. Pois é, Tiago, estamos finalizando o mês de outubro, estamos na última semana, do mês e também na última semana da campanha do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E para falar sobre isso, estou aqui com Mona Lisa Ferraz, ela que é mastologista. Mona Lisa, conta pra gente qual a avaliação que vocês fazem desse ano, desse mês Outubro Rosa, neste ano, após a pandemia, que as pessoas já estão podendo retornar aos consultórios. Isso. Em relação ao ano passado, a gente observou que realmente teve uma procura bem mais elevada, por conta da pandemia. E ao mesmo tempo que houve essa procura aumentada, a gente também conseguiu fazer alguns diagnósticos e alguns precoce, mas infelizmente outros nem tanto, justamente pela falta da realização dos exames no ano passado. Certo, então é muito importante você que está em casa nos assistindo, você que é mulher ou você que lembrar a sua esposa, sua namorada, sua mãe de estar frequentemente nos consultórios fazendo as avaliações, os exames que são necessários. E por falar nos exames, qual é a periodicidade e a idade indicada para essas mulheres estarem indo ao consultório? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza que toda mulher entre os 35 e os 40 anos deve realizar uma mamografia e a partir dos 40 anos essa mamografia vai ser realizada anualmente. Isso pode ser antecipado a partir dos 30 anos, caso ela tenha algum caso na família que tenha acontecido de forma precoce, por exemplo, se a mãe teve o câncer com 40 anos, essa filha vai fazer a mamografia a partir dos 30 anos. E também a gente pode associar, complementar a mamografia é o exame escolhido para rastreamento. Ela detecta o maior número de lesões na mama. Mas algumas vezes, dependendo do tipo da mama da paciente, a gente tem que associar um outro exame, como por exemplo a ultrassom. Em alguns casos, por exemplo, pacientes de alto risco, com história familiar, a gente também tem que associar a ressonância. Então, ela deve ir no mastologista, o mastologista vai avaliar qual o melhor exame, o mais adequado para ela e para a idade dela. E há fatores de risco, alguns outros fatores de risco, além da genética? Sim, lembrando que a questão familiar é o menor número de casos, viu? É 5 a 10%. Os outros 90 a 95% vão ser todos esses fatores que a gente vai falar aqui, Ou seja, toda mulher, na verdade, deve procurar o mastologista, principalmente se estiver na faixa etária que a gente citou aqui. Então, quais são os fatores de risco principais para desenvolver o câncer de mama? O principal é a idade, acima dos 50 anos, começa a aumentar, a incidência de câncer de mama. O outro é não ter filhos ou ter filhos após os 30 anos. Tem também a questão do fator reprodutivo de menarca, a primeira menstruação antes dos 12 anos ou a menopausa a partir dos 55 anos, a menopausa tardia. O uso de anticoncepcional em período prolongado ou o uso da reposição hormonal por um período também prolongado são fatores de risco para câncer de mama. E aí, além dos fatores de risco, algumas coisas que a gente deve evitar, o que a gente deve fazer? Quais são os hábitos saudáveis que as mulheres podem fazer para evitar que esse câncer de mama apareça? Sim, aí também entra os outros fatores de risco que a gente chama de fatores ambientais e comportamentais, que são a obesidade, o alcoolismo, a má alimentação. Então, se a mulher fizer exercício físico regularmente, evitar o alcoolismo, ter uma boa alimentação, principalmente com frutas e verduras, evitar a obesidade, ela consegue prevenir em 30% o câncer de mama. Mona Lisa, e qual a importância do toque, Que a gente sabe que, como você falou, tem uma idade que não é necessária a mamografia, desde que a mulher não tem indicação. Mas e esse toque? Ele é necessário a partir de que idade? O autoexame, ele é importante sempre. Não só pelo fato da mulher conseguir diagnosticar, perceber alguma alteração que ela tenha na mama e procurar o mastologista imediatamente, mas também para ela se conhecer. É importante que ela se conheça, porque a partir do momento que ela for fazer esses exames, ou anuais ou semestrais, vai depender de qual a frequência que vai ser indicado para ela fazer esses exames, no intervalo entre os exames, ela vai realizar o autoexame
para que, se acontecer alguma alteração antes desse intervalo, ela retorne imediatamente ao mastologista. E aí sim, com tudo isso junto, é que a gente consegue fazer a detecção precoce caso aconteça alguma alteração mais grave na mama, né? E para finalizar, qual o recado que você gostaria de deixar para as mulheres que o Outubro Rosa está acabando, mas a consulta ela deve ser frequente. Então, qual o recado que você gostaria de deixar para essas mulheres que estão nos assistindo? Sim, o Outubro Rosa é lindo, é importante esse mês para a gente passar essa informação, né? E a gente não faz nada sozinho, é importante também o apoio que vocês deram, que vocês dão todo ano nesse mês. Mas o outubro, o ano tem a prevenção, né? Deve acontecer o ano todo. A mulher deve se preocupar em relação à saúde da sua mama, porque o câncer de mama é o câncer mais frequente, é o que mais atinge as mulheres. Então, se ela está nessa faixa etária que a gente citou aqui, ou se ela percebe qualquer coisa na sua mama, qualquer alteração, ela deve procurar imediatamente o mastologista para que seja avaliada e feito o diagnóstico, se for realmente alguma lesão que necessite de uma investigação maior, um diagnóstico precoce. Muito obrigada, Monalisa. Obrigada a vocês, estou sempre à disposição. Certo, obrigada. E eu volto aos estúdios com você, Tiago.